Olá, amigos, amigas, pessoas da casa de Tio Ormindo. É sempre um prazer e eu quero expressar minha gratidão pela oportunidade de colaborar com essa instituição que tanto ajuda pessoas, que tanto traz luz e traz consolo e conforto para espíritos encarnados e desencarnados. Obrigada, meu amigo Celso, por estar sempre confiando no meu trabalho, sempre me convidando, sempre muito carinhoso, muito afetuoso. Muito obrigada, né, por essa oportunidade de poder colaborar nesses tempos pandêmicos, nos quais é tão importante, né? As doutrinárias virtuais, gravadas ou não, online ou não, tem sido muito importante porque tem servido de consolo para muitas pessoas, muitas famílias enlutadas. E o tema de hoje, o fator moral na cura, eu acho importantíssimo e muito interessante dentro desse processo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão doentes, em que nós estamos precisando de fato de cura e estamos precisando então aurir forças para que esse processo de cura se dê. É muito importante lembrar, e todas as vezes que se fala em cura, é importante que a gente também tenha em mente que a cura necessariamente não reside na cura do corpo físico, mas a cura é um processo. A cura é um processo de harmonização, a cura é um processo de organização do ser em sua estrutura trinária, física, psíquica e espiritual, e que até o desencarne pode ser um processo de cura, porque pode trazer para aquele espírito o equilíbrio necessário para que ele possa ou ela possam continuar o seu processo de evolução, porque a vida é um contínuo, essa encarnação é um ciclo, e esse ciclo muitas vezes se fecha, às vezes para nós que ficamos prematuramente, às vezes não, mas muito importante compreendermos que para aquele espírito que partiu, muitas vezes esse é o melhor desfecho. Então vamos desconstruir, em primeiro lugar, já que a gente está buscando aqui refletir sobre o fator moral na cura, nós precisamos então refletir o nosso entendimento de cura, o nosso conceito, assim como nós também precisamos entender o conceito de doença. Porque doença não pode ser simplesmente interpretada como ausência de saúde, né? Doença é um conjunto, né, de situações que envolvem não só o físico, mas também o psíquico, mas envolve também o social, porque o bem-estar, o conceito ampliado de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o perfeito bem-estar bio, psico, social e espiritual do ser. Então, se você quer encontrar a saúde no perfeito bem-estar bio, psico, físico, bio, psíquico, social e espiritual, nós não podemos pensar em doença apenas como algo que perturba a harmonia ou a homeostase da estrutura física. Não, a doença ela é muito mais ampla, então esse conceito ampliado tanto de doença quanto de saúde, porque uma coisa vai implicar na outra, porque se nós ampliamos o nosso entendimento do que seja doença, nós também vamos ampliar o nosso entendimento do que seja cura e do que seja saúde. Então, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer quando vamos em busca da cura é: o que eu estou buscando realmente? A outra pergunta é: por que essa doença me chega? O que eu aprendo com essa doença? Em que nível eu estou doente? É no físico, no psíquico, no espiritual? Enfim, onde está a gênese do meu adoecimento? Para que eu possa fazer mudanças que não se resumem a ir ao centro espírita, a receber o passe, a fazer a cirurgia espiritual, a beber água fluidificada, a fazer o evangelho no lar, a fazer as orações.
não se resume a isso. Isso são ferramentas de extrema importância dentro do processo, dentro da proposta de cura, principalmente a proposta de cura que o Espiritismo oferece, né? Um leque, né? Um cardápio de coisas que nós podemos fazer, de ações, de atitudes que nós podemos fazer em busca dessa cura, mas a cura, ela não vai se dar sem mudanças de atitude. Por isso, eu achei perfeita essa proposta de refletirmos sobre esse aspecto moral, né? O que vai mudar em mim? Um aspecto, eu gosto mais de falar em ética do que em moral, porque eu faço essa diferença, mas isso é um preciosismo que a gente não tem necessidade de trazer para a conversa de hoje. Mas assim, é uma certa ética interna, é uma certa lei interna que nós precisamos seguir, que nós precisamos nos apropriar e seguirmos se queremos, de fato, encontrarmos a cura. E a cura nessa perspectiva ampliada, que é como estou eu fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, como eu estou vendo o mundo, percebendo o mundo, e que propostas de mudança essa doença me traz. Porque se eu não consigo compreender o significado simbólico do meu adoecer, eu não consigo encontrar o caminho da cura de fato. Eu posso encontrar paliativos, então eu posso fazer a cirurgia espiritual, eu posso tomar o passe e beber água fluidificada e sentir melhoras e ter melhoras e entender a minha melhora física como uma cura. Mas se aquela experiência não reverberou aí internamente, nos tecidos, sabe, mais sensíveis do espírito, da estrutura psíquica do espírito, essa cura, ela foi, na verdade, não foi uma cura, foi um paliativo, assim como a gente, né, tá com febre, toma um antitérmico, mas é preciso descobrir a causa da febre, porque a febre por si só, ela não revela, porque muitas enfermidades dão febre. Para que a gente descubra o que realmente está se passando, nós precisamos não apenas tomar um antitérmico, que é o paliativo, que vai nos dar a sensação de que estamos bem, mas quando passar o efeito do antitérmico, logo a febre retorna, porque a causa não foi atacada, a causa não foi percebida, não foi descoberta e, portanto, não foi tratada. Por isso, meus amigos e minhas amigas, é muito importante entender o significado simbólico da doença, o que essa sua doença quer lhe dizer. É a partir dessa compreensão que uma transformação se dá e que a cura, de fato, acontece. Porque existem uma estrutura física, fisiológica do adoecer. É muito interessante porque os neurocientistas trazem muito a questão do sistema límbico, falam, né, nas estruturas cerebrais responsáveis pela fisiologia das emoções, né? Fala em hipotálamo, fala em hipófise, a neurohipófise, a adenohipófise, que são estruturas que estão no cérebro, que são responsáveis por ativarem determinadas substâncias que vão lá até o órgão-alvo e faz com que a gente sinta determinadas coisas, sejam elas coisas agradáveis ou desagradáveis. É todo um conjunto de coisas que disparam a partir desses mecanismos físicos, né? Físico-químicos, porque tem uma química cerebral também envolvida, tem hormônios envolvidos em todo esse processo. É por isso que quando nós nos emocionamos com algo, quando encontramos uma pessoa que a gente está apaixonada, por exemplo, o nosso coração bate descompassado, né? A gente sente, ou quando a gente tem medo, nossos pelinhos se arrepiam, ou a gente sente coisas, ou até dores abdominais, porque a gente está nervoso. Tudo isso são sintomas físicos, porque existe uma mecânica física mesmo, um mecanismo físico que dispara substâncias que faz com que a gente sinta isso. Entretanto, quem dispara tudo isso? Quem, antes de que esse sistema todo ele funcione, não é? Como é que nós captamos as emoções? De que forma é que
uma emoção, uma determinada visão de algo dispara em nós determinadas emoções e sentimentos. Isso é algo que se a gente pensar nessa estrutura do ser físico, psíquico, espiritual, fica claro. Mas se a gente pensar só no físico ou só no psíquico, não fica, porque de onde vem isso, né? Quem aperta, então, o botão das nossas emoções? E por que eu estou falando em emoções se a gente quer falar sobre cura? Porque eu disse que a cura se dá a partir do momento em que você entende o significado do adoecer. O que a sua doença quer lhe dizer? Você só vai conseguir uma cura relacionada com o seu mundo interno, ou aquilo que você precisa aprender, ou aquilo que você precisa perceber e entender a seu respeito, se você fizer esse exercício. Jesus, quando o curava, é muito interessante, porque isso tem algumas passagens do Evangelho. Quando Jesus curava, ele não dizia assim, eu te curei. Jesus dizia assim, tua fé te curou. Quando Jesus diz tua fé te curou, ele está passando uma importante mensagem. Ele está dizendo assim, a cura se deu por um movimento que foi também seu. Então, se ele fornecia a partir da sua capacidade de manipular o fluido cósmico universal, se ele fornecia o ectoplasma necessário para que a cura daquela pessoa que ia até ele pedir para ser curada, a cura que aquela pessoa alcançava, se ele fazia isso, mas ele fazia a partir da pessoa, porque ele dizia, tua fé te curou. Então, houve algum movimento interno seu que proporcionou que aquele encontro com aquela energia do Cristo lhe curasse. Não, ele não dizia eu te curei. Ele não dizia você se curou sozinho, mas parece que a cura se dava a partir desse encontro entre algo dentro de mim que se abria para a cura e algo que vinha de lá e que eu acolhia e que acabava reverberando no corpo físico e curando. E assim foi todo o tempo. Se a gente lembrar da passagem da mulher, a mulher que sangrava, né? Ou a mulher hemorroíça, ou a mulher que sangrava em alguns evangelhos, ela diz assim, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu sei que vou me curar. E quando ela toca nas vestes, no meio da multidão, ela toca nas vestes dele, ela fica imediatamente curada. E Jesus para e diz assim, quem me tocou? Ou seja, não é quem me tocou, porque devia ter um monte de gente tocando nele. Não era o toque físico a que ele estava se referindo. Ele estava se referindo ao toque no corpo sutil. Então, veja, ele não estava nem consciente de que aquela mulher estava ali, porque ela vai atrás, mas ela consegue a conexão, ela toca em Jesus, não o físico, mas ela toca, ou seja, ela faz uma conexão com ele em um nível que não é no nível físico, mas no nível sutil. E nesse nível sutil ele pergunta, quem me tocou? Eu senti sair de mim uma virtude. E ela se cura. Então, nesta perspectiva que nós precisamos entender o processo de cura para que uma transformação se dê. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir a cura como um paliativo, porque logo voltaremos a estar enfermos, porque a enfermidade não está apenas no corpo físico. A enfermidade tem gênese e essa gênese está no nosso mundo psíquico, está no nosso corpo sutil, está no nosso perispírito. E se o perispírito modela o corpo físico, se ele é o modelo organizador biológico do corpo físico, toda mácula, né? Todo ponto de obstrução de energia, todo ponto de acúmulo de substâncias tóxicas emitidas pelos nossos pensamentos, pelas nossas experiências, vão causar uma obstrução desse contato entre o perispírito e o corpo físico. E logo
vai reverberar em uma doença, vai acontecer um adoecimento em algum órgão-alvo do corpo físico ou uma desestruturação psíquica daquele ser. Por quê? Porque não está fluindo a energia como deveria fluir. Porque há ali algum ponto que precisa ser trabalhado. Então é esse reconhecimento, né? A partir da nossa estrutura interna é que nós podemos alcançar as respostas que nós estamos procurando ou a força que nós estamos precisando para alavancarmos a nossa estrutura evolutiva, para subirmos um degrau na nossa evolução. Nós precisamos prestar atenção e tudo tem um propósito, até o adoecimento tem um propósito. E é encontrar esse propósito que nos dá essa força moral e que nos permite a cura. E aí eu volto a dizer, a cura não necessariamente como o sanar de uma questão física, mas é como você está no conjunto da obra. Existem pessoas fisicamente muito debilitadas, mas na sua estrutura trinária, no seu psiquismo, essas pessoas estão ótimas. E existem pessoas que não têm uma unha encravada, tá tudo certinho do ponto de vista físico e são pessoas muito adoecidas, né? São pessoas muito infelizes, são pessoas muito perturbadas, muito desequilibradas. Claro que essa perturbação e esse desequilíbrio, em algum momento, vai repercutir no corpo físico. Não tem como, porque não é uma via de mão única, não, é via de mão dupla. Então, o que você faz, como você trata o seu corpo físico, vai reverberar no psíquico e vai, então, impactar no seu perispírito. E aquilo que você vive no seu mundo psíquico vai impactar também no perispírito e vai acabar aparecendo lá no corpo físico. Porque nós temos uma estrutura psíquica que é de extrema importância no processo de adoecer. Existe em nós todo um conjunto de lembranças, existe um conjunto de experiências, de emoções vividas em vidas passadas e até nessa própria encarnação que estão no nosso psiquismo. E onde fica o psiquismo? No perispírito. Portanto, a gente desencarna, o corpo físico fica, mas as experiências vão junto. Por quê? Porque não estavam no corpo físico. A memória não é armazenada apenas na nossa estrutura orgânica cerebral. Existe um outro órgão sutil que nós chamamos de perispírito que acumula essas experiências. Por isso que quando nós desencarnamos, nós levamos. Aqueles que nós amávamos, continuamos amando. Aqueles que por acaso nós odiamos, nós vamos continuar odiando. As nossas dificuldades, elas vão seguir conosco e nós teremos a oportunidade, né, já na erraticidade, de trabalhar várias questões também antes da próxima encarnação. Portanto, existe uma relação estreita entre o nosso mundo psíquico, entre aquilo que eu sinto e como eu lido com o meu sentir e o nível de consciência que eu tenho do que sinto e o meu corpo físico. O meu corpo físico vai sofrer danos, vai sofrer abalos se eu estou psiquicamente desequilibrada, desestruturada. Então, muito importante entender que existe todo esse universo a nosso respeito que muitos de nós desconhecem. Muitos de nós nos desconhecemos. Às vezes as pessoas têm reações e atitudes que elas se estranham. Elas, como eu fui capaz de dizer isso, de fazer isso? Eu nem sabia que existia isso. No processo terapêutico, isso é muito comum de acontecer. As pessoas chegarem com uma queixa, e quando a gente começa a trabalhar, as pessoas veem que a demanda delas era outra, diferente do que elas estavam se queixando, que existiam coisas por trás daquela queixa, que aquela queixa era só um sintoma. Então, as nossas doenças são apenas sintomas desse desequilíbrio. Então, é preciso retomar esse equilíbrio. E a partir da retomada desse equilíbrio é que nós evoluímos, é que nós tomamos consciência moral daquilo que precisamos melhorar. Porque senão nós vamos apenas fazendo paliativos. Então, existe tanta coisa a seu respeito que você desconhece. Então, se você está passando por um problema de saúde nesse momento, a reflexão é em torno do significado desse adoecer. Essa doença está lhe convidando para quê? Porque existe toda uma estrutura, pense todas as experiências que você já viveu em encarnações passadas, todas as emoções, tudo que você caminhou, aquilo também que você ainda está
atrasada, aquilo que você vivenciou que foram coisas boas, aquilo que você vivenciou que foram experiências muito ruins, muito dolorosas. Toda essa vivência, desde os primórdios, nas primeiras encarnações, aqui no planeta Terra, nós guardamos. Nós guardamos. Então, é claro que experiências passadas vão acabar fragilizando ou fortalecendo determinados aspectos do nosso mundo psíquico, que por sua vez vai reverberar no corpo físico, gerando as doenças. Então, nós precisamos compreender isso, porque é a partir dessa compreensão que eu moralmente vou evoluir. Porque a gente pensa muitas vezes que evoluir, e eu vejo muitas pessoas, não, porque tem que evoluir, porque todo mundo quer evoluir, né? Como se evolui? Como é que o espírito evolui? Como é que evolui? Ele evolui vivendo experiências. O espírito não evolui porque ele ficou muito sabido de tanto ler o evangelho, de tanto ler as obras básicas, ler o livro dos espíritos, ler Céu e Inferno, ler Gênesis, ler livro dos médios, ler Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, li tudo, sei todas as questões de frente para trás, de trás para frente, estou sabido, estou pronto, vou desencarnar, não preciso nem reencarnar mais, porque eu estou aqui totalmente evoluído. Lê do engano. Lê do engano, porque nós somos capazes de lermos, aprendermos as coisas e não praticarmos. Nós conseguimos fazer isso. A gente tem um conhecimento, mas necessariamente esse conhecimento não se torna uma praxis, não se torna uma prática de vida. E o convite para a cura, e por isso que Jesus dizia, tua fé te curou, é um convite de reflexão interna a respeito de superação de limites que nós temos internamente. Então, quais são os meus limites? Por que essa doença me chega? O que eu estou precisando transpor a partir da vivência dessa doença? Será que eu preciso reconhecer as minhas fragilidades? Será que eu preciso valorizar mais a vida? Será que eu preciso perceber o quanto as pessoas estão sendo generosas comigo? Será que eu preciso perceber o tamanho da minha arrogância de achar que não precisava de ninguém nem de nada? Né? De me achar a pessoa, o ser, tal, e aí vem uma doença, muitas vezes nos coloca em uma situação de extrema fragilidade, de necessidade do outro, e isso é aprendizado. Então é nesse processo de aprendizado que nós precisamos e que vamos encontrar a fé, e é a fé que traz a força suficiente, a energia para que você possa alcançar a cura. Porque não se dá a cura tão somente porque você é espírita ou porque você foi na reunião de cura, na reunião da cirurgia espiritual. Não é assim que acontece. Você não será curado, você não será curada se você não evoluir. Porque esse é o convite embutido no adoecer. É o convite à evolução espiritual. Por isso tem tudo a ver, força moral, uma ética interna que você precisa seguir com cura. Se você não transcende isso, você não vai se curar. Então é preciso prestar muita atenção ao convite que a doença, toda doença é um convite à transformação. Não existe nenhuma que não seja. Nós estamos lidando agora com uma doença coletiva, não é? No mundo inteiro. Quantas reflexões nós podemos fazer a partir da pandemia, né? A partir não só da ameaça à nossa própria existência, como daqueles a quem amamos, como a ameaça maior relacionada com toda a desorganização das sociedades humanas que o vírus provocou. Seja adiamento de coisas, seja forma diferente de viver, né? Seja a crise econômica que se abate com muita força no mundo inteiro, em especial nos países menos desenvolvidos, né? Onde existe muita pobreza, muita dificuldade, muita injustiça social, e isso se dá de uma maneira ainda mais forte. Mas quanto aprendizado também, o que nós estamos aprendendo com tudo isso? Às vezes as pessoas ficam, não, porque o mundo vai mudar, porque é depois da pandemia, regeneração. O convite é individual e coletivo ao mesmo tempo. É o quanto você mudou, o quanto toda essa experiência foi capaz de tornar você um ser humano melhor. Isso é o processo de cura. Isso está vinculado à nossa evolução moral.
quanto eu fui capaz de aprender com essa experiência, o quanto essa experiência me tornou um ser mais sensível, mais fraterno, mais empático em relação ao sofrimento do outro, em relação às coisas que a sociedade, muitas vezes de forma perversa, acaba fazendo. E como é a minha postura diante disso? Quanto mudou o meu olhar sobre o mundo a partir dessa experiência. E assim se dar tanto com as experiências coletivas quanto com as experiências individuais. Então, Joana de Ângeles tem uma frase que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês que é muito interessante. Ela diz assim: a verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio e harmonia que não se busca fora da própria realidade, sendo, portanto, uma conquista interior que reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Que perfeição essa frase de Joana de Ângeles. Então, o nosso adoecer, ou a verdadeira saúde, como ela traz, que ela prefere falar de saúde do que de doença, é um estado íntimo de equilíbrio e harmonia, que não estamos buscando fora da nossa realidade íntima. É aqui, é na minha realidade íntima, interna, que eu encontro a força moral necessária para que a cura se dê. Não é aqui e acolá com médium tal. Eu vejo muitas vezes as pessoas pululando, né, de um centro para outro, viajando quilômetros atrás do médium tal. Não. O que Jesus... Tem uma passagem de Jesus em que a cura do servo, do centurião, né, em que o centurião romano vira para Jesus e diz que pede para ele curar. E aí Jesus se dispõe aí ele diz assim: não precisa, você não precisa ir até a minha casa, porque ele sabia da repercussão que o fato de Jesus ir na casa dele poderia ter, né? Tanto para Jesus quanto para ele, naquela época. E ele diz assim: eu sou um homem que tenho comandados. E se eu disser a um dos meus comandados, vá ali e faça isso, ele faz. Então, basta que você queira que o meu servo será curado. Não me lembro agora se é o servo ou o filho. Estou confundindo as passagens, mas não tem problema. O importante é a essência da coisa. E aí Jesus diz em toda, né, a Jerusalém, eu não vi tamanha fé. Ele fica impressionado com a fé daquele homem, que é romano, que poderia ter todo um preconceito contra Jesus, porque naquela época, né, os judeus eram subjugados pelos romanos. Entretanto, ele diz isso: eu nunca vi tamanha fé. Ou seja, você não precisa ficar viajando quilômetros e quilômetros para ir atrás do médium tal de cura, do médium tal, certo? A conexão energética tem que ser suficiente para que você possa alcançar a cura. Por quê? Porque está em você. Olha como é interessante. Como se dá a cura à distância? A cura à distância, ela é tão viável quanto a cura presencial. Por quê? Porque depende de você. Você pode estar presencial e não alcançar a cura, e você pode fazer um tratamento à distância e alcançar por conta de internamente como é que você se portou. Por conta de internamente o que você percebeu e entendeu que precisa mudar para poder alcançar essa cura. Então essa é a força que nós precisamos e que nós entendemos que vai proporcionar a cura. É esta capacidade de transformação interna que nós temos que ter, né? Então, a cura do cego de Jericó também, né? Em que ele fica gritando, né? Pedindo a Jesus, sobe numa árvore e fica pedindo: Jesus, Jesus de Nazaré. E Jesus escuta e vai lá. Ou seja, houve um esforço dele no sentido de ir em busca da cura, mas muitas pessoas querem ficar sentado e deitado em berço esplêndido, sem nenhum esforço de transformação moral, esperando que a cura se dê pelos seus belos olhos. Não se dá dessa forma. A cura se dá a partir de um movimento seu, a partir de um movimento em que você se envolve no processo, em que você busca a transformação interna, em que você busca a força moral necessária para que aquela cura se dê. Entendendo este conceito ampliado de cura, que a cura não é necessariamente
você se libertar daquela doença, mas é você entender o significado dela na sua vida e você passar a viver a partir desse entendimento num outro nível moral, num outro nível de compreensão da realidade da vida. É dessa forma que nós é que somos os agentes, nós não somos sujeitos passivos do processo de cura, nós somos agentes ativos do processo de cura. Você precisa ir buscar, você precisa ficar atento, ficar atenta ao que é que você precisa mudar e transformar. E o que a gente muito vê em muitas casas espíritas são milhares de pessoas buscando a cura, mas do jeito passivo, né? Eu tô aqui sentado, venho, vocês me curam, eu vou embora e sigo com minha vidinha, sem que aquilo tenha qualquer nível de impacto transformador na sua vida. Então, uma pessoa que adoece e que vai a um centro espírita e consegue a cura, isso deveria ter um impacto muito profundo na vida da pessoa. Deveria ter um impacto profundo. E nem sempre isso se dá. Isso significa que esta pessoa tomou o paliativo dela, mas ela não se curou. Porque a verdadeira cura ocorre de dentro para fora, não de fora para dentro. Pessoal, muito obrigado, muita gratidão por vocês terem me ouvido e até uma próxima oportunidade de nós trocarmos algumas reflexões. Um beijo!